Mercado da bola agitado no Flamengo. Falando em Flamengo. A informação que eu tenho, que nunca esteve tão próximo do Flamengo, Claudinho. Agora é esperar o departamento de futebol do Flamengo conseguir ajustar esses detalhes aí com o Claudinho. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Chega mais Nação na manhã desta segunda-feira, um ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. A preparação do Flamengo agora é para a partida contra o Criciúma, que acontece no próximo sábado. O Flamengo vai ter toda essa semana para poder treinar e aí no sábado enfrenta o Criciúma em Brasília, né? A partida será realizada em Brasília. Vamos aqui analisar nesse momento as informações do Flamengo, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, explode o dedo no like e vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E você que ainda não está inscrito no canal Meu Megão React, corre aqui, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que todos os dias trazemos as informações do Flamengo para vocês. E coloca também nos comentários qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Alagoas. Coloca pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo, tá bom? Vamos analisar o vai e vem no Flamengo. Claudinho vem aí, Marcos Antônio, muitos nomes estão sendo falados. Inclusive teve uma declaração polêmica do presidente aí do Zenit falando sobre o Claudinho, né? Mas a gente sabe que o Flamengo tá aí tentando essa negociação, tá nos últimos detalhes e muitos jornalistas já até cravam que Claudinho será o novo reforço do Flamengo. Vamos analisar nesse momento, vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Verê Casagrande, João Guilherme, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Falando em Flamengo, rapaz, moças e rapazes. E a notícia de hoje, hein? O presidente do Zenit, o Medvedev, declarou o seguinte: o Claudinho não vai para lugar nenhum. Olha aqui, fala João Guilherme. Franzico, estou te respondendo agora. O presidente Medvedev do Zenit declarou o seguinte: o Claudinho não vai para lugar nenhum. Não chegou a nenhuma proposta satisfatória por ele. E isso vai de encontro a todo o noticiário que nós estamos acompanhando, né? Vários colegas trouxeram a informação de que havia uma negociação. O Flamengo ofereceu primeiro 15 milhões de euros e teria chegado a 18 milhões de euros, mas o presidente disse que não chegou nada que o agradasse. Então, neste momento, há esse impasse. Se o presidente está falando a verdade, eu não sei por que ele mentiria, não sei se é só para fazer uma média lá com a galera, porque o Claudinho é muito querido por lá, né? Ontem ganhou a Supercopa da Rússia, né? O Zenit, diante do Krasnodar, por 4-2, ele saiu aos 17 do segundo tempo bravo, né? Não cumprimentou o colega, não cumprimentou o treinador, talvez por causa disso, porque ele pensava que poderia vir para o Flamengo, mas parece que o presidente do Zenit, mais uma vez, já aconteceram outras negociações aí envolvendo Flamengo, Claudinho, Zenit, parece que mais uma vez o cara lá vai dar uma atrapalhada na situação e não vai vender, convenhamos, por um valor interessante, hein, cara, 18 milhões de euros, é uma papa. Mas vamos aguardar. A informação de momento é essa. Tem uma outra notícia também, que é outra negociação que está emperrada, é a do Marco Antônio, né? Marcos Antônio, o Flamengo fez uma proposta por empréstimo, que a Lazio já tinha aceitado, mas agora apareceram propostas para comprar o jogador. E a Lazio está, claro, querendo vender o jogador. E aí o Flamengo pode se dar mal nessa história. Ou compra ou vai ficar sem o Marcos Antônio, porque tem proposta lá. Agora, já estava tudo acertado entre Lazio e Flamengo, e o próprio jogador também já tinha acertado tudo com o Flamengo, já tinha inclusive falado para a equipe italiana que o desejo dele era jogar no Flamengo. Entretanto, apareceram essas propostas aí, e a Lazio abriu o olho e parece que vai vender o jogador. Então o Flamengo pode, não está nada definido, mas o panorama mudou nas duas negociações, de Marcos Antônio e Claudinho. O Flamengo pode ficar sem esses dois jogadores. Perfeitamente, galera? E vira que segue. Mesmo se eles não vierem, vale frisar que o elenco do Flamengo deu uma demonstração de força no período da Copa América. Mesmo com esses dois últimos resultados, em que o Flamengo teve 6 pontos dentro de casa no Maracanã para disputar contra Cuiabá
e Fortaleza e ganhou apenas 1, o que não foi bom para o campeonato. O Flamengo perdeu aí 5 pontos em casa contra adversários que teoricamente ele tinha uma possibilidade interessante de ganhar. Comprometeu um pouco no final, mas a passagem pelo período da Copa América foi boa. O Flamengo se mantém ali nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Outra curiosidade aqui, galera, porque o Portugal está em alta, né? Vários jogadores do Flamengo estão deixando o Flamengo, jovens deixando o Flamengo para jogar no Campeonato Português. Recentemente, inclusive, o Hugo Souza retornou de um clube português que ele estava emprestado. E nos últimos dias, Diegão fechou com Paços de Ferreira. Em definitivo, o Flamengo vai ficar com o percentual dele. Me falaram cerca de 25% que o Flamengo fica com o percentual dele para uma venda futura. E ele entra numa lista seleta aí de alguns jovens que foram negociados com clubes portugueses em um passado recente. Nesse ano, inclusive. Vamos lá. Diegão, Paços de Ferreira. Vitor Thiago foi para o Famalicão. Daniel Cabral para o Estrela Amadora. Peterson, emprestado para o Estrela Amadora, depois de ser emprestado ao Atlético Paranaense, mas acabou sendo afastado por conta de um ato de disciplina, e agora o Flamengo empresta esse jogador para o Estrela Amadora. O André, que foi emprestado ao Estrela Amadora, e depois o Estrela Amadora exerceu a opção de compra, comprou o jogador, o atacante, e agora Verton foi vendido ao Leixões por 1 milhão de euros, cerca de 5,9 milhões de reais. O campeonato português, o futebol português, ele é muito atrativo para jogadores brasileiros por conta da facilidade na adaptação. Envolve a língua, isso tudo é levado em consideração. E é por isso que os clubes portugueses gostam muito de contratar jovens jogadores que têm bom potencial, e de fato tem. Todos esses jogadores que eu mencionei aqui tem muito potencial, só que no Flamengo não teriam espaço, essa é a verdade. Uma informação importante aqui do Coluna do Fla, galera. O Atlético de Madrid, fez contato com o Flamengo pela segunda vez para negociar o volante Everton Araújo. O clube espanhol enviou scouts ao Brasil para uma análise detalhada do jogador. A multa rescisória do volante atualmente é de 40 milhões de reais. Barato, né? 40 milhões de reais. Se a gente for fazer, vamos lá, pegar a calculadora aqui, vamos dividir aqui, cara, sei lá, se dá 6 milhões de euros para um clube como o Atlético de Madrid. Se eles de fato quiserem mesmo, eu acho que eles podem contratar o Everton Araújo pagando a multa rescisória. E por falar em volante, pessoal, o jornalista Júlio Miguel Neto divulgou em suas redes sociais aí, dizendo que Botafogo e São Paulo entraram na briga com o Flamengo para poder contratar o volante Marcos Antônio. Sobre o Marcos Antônio, a gente explicou no vídeo anterior, a negociação estava muito bem encaminhada, tanto é que o jogador não ia nem se reapresentar a Lazio, mas a Lazio, que prefere vender o jogador, recebeu proposta de um clube do exterior, tá? Não é clube do futebol brasileiro, me relataram, do exterior, para poder vender o jogador. E para a Lazio é melhor, é mais atrativo eles venderem agora. Só que o Flamengo quer empréstimo com obrigação de compra através de metas estabelecidas em contrato. Para a Lazio é mais atrativo, na visão deles é melhor vender agora. E por isso eles acabaram travando o negócio. A negociação está travada, enfim, emperrada, pode andar a qualquer momento, mas é isso que está atrapalhando a vida do Flamengo em relação à contratação do volante Marcos Antônio. Repito o que falei no outro vídeo, eu achava que nem fosse se tornar novela e acaba se tornando essa situação no Marcos Antônio. É a mesma situação no Claudinho, inclusive o presidente do Zenit veio para a imprensa russa dizer que o Claudinho não vai sair. Isso aí não me espanta nem um pouco, porque a gente sabe que lá os russos eles são assim bem complicados. Inclusive, questionei uma pessoa envolvida na negociação que falou que o Zenit não gostou nem um pouco pelo fato de ter vazado antes do jogo contra o Krasnodar, que foi um jogo extremamente importante na final. Tanto é que a gente mencionou aqui a entrevista do Claudinho ao jornalista brasileiro Fábio Aleixo, que fica lá na Rússia acompanhando o futebol russo. Ele foi questionado se iria sair, o próprio Claudinho não respondeu. Eu acho que se não tivesse nada com o Flamengo, ele não teria feito o que ele fez, ele teria dito logo, eu vou ficar, não tem isso de Flamengo, mas o próprio jogador despistou, saiu pela tangente e não acabou respondendo. E sobre o Zenit, inclusive uma curiosidade, o Zenit tentou envolver Matheus Gonçalves, jovem meia
Jovem meio que se destacou contra o Fortaleza na negociação. Queriam botar o Matheus Gonçalves na negociação. A priori, o Matheus Gonçalves não vai entrar nessa negociação. A ver, mas de fato o Zenit gosta muito do jogador. Inclusive, pessoas que gerenciam a carreira do Matheus Gonçalves me confirmaram que o Zenit tem sim interesse. E outro clube que antes do jogo contra o Fortaleza tentou foi o próprio Fortaleza. Vocês sabiam dessa? Fortaleza tinha tentado o Matheus Gonçalves por empréstimo. O Flamengo vetou respondendo ao Fortaleza, segundo um membro da diretoria do Fortaleza, o seguinte: olha, empréstimo não nos interessa, porque a qualquer momento a gente pode receber uma proposta de venda. E receberam, que foi do Red Bull Bragantino, mas o valor não é algo que o Flamengo espera, digamos assim. Não fez com que o Flamengo topasse fazer negócio, repito, 5 milhões de euros por 50%. Dá 30 milhões de reais por 50% de Matheus Gonçalves. Eu acho que é um jogador que tem muito potencial. Tanto é que ele mostrou contra o Fortaleza, repito aqui. Mas se ele não tiver muitas oportunidades, não tem como o Flamengo fazer uma grande venda, ou até mesmo os empresários conseguirem uma grande proposta por ele nesse momento. Lembrando que os empresários estão buscando uma proposta de algum clube do exterior para tentar tirá-lo do Flamengo pelos últimos meses, porque ele não está tendo muitas oportunidades. Isso a gente já falou aqui algumas vezes. Mas é isso, o presidente do Zenit, entre aspas, tentando jogar um banho de água fria aí na torcida do Flamengo, mas no lado do Flamengo afirma a mesma coisa. Já teve reunião com as pessoas responsáveis pela rede social dele, já teve essa reunião para preparar anúncio. No lado do Flamengo já está tudo pronto, agora é esperar o departamento de futebol do Flamengo conseguir ajustar esses detalhes aí com o Claudinho. Beleza, pessoal? É isso aí, nação. Então essas foram as últimas informações do Flamengo. Tá aí então o mercado da bola muito agitado no Flamengo. Essas negociações podem acontecer, pode chegar a proposta da Inglaterra aí pelo Wesley, né, que pode estar de saída também. O Flamengo tentando fazer uma boa venda, né, nesse mercado. Inclusive o time da Inglaterra já até ofereceu, né, se não me engano, 12 milhões de euros pela contratação do Wesley. O Flamengo não aceitou, quer tentar aumentar essa proposta. Vamos ver o que pode acontecer. Referente ao Claudinho, nós vimos aí Vene Casagrande também falando sobre o Claudinho. Vamos ver o que vai acontecer durante essa semana. Vai ter muitas notícias, a gente vai ficar de olho para poder trazer para vocês. Mas agora eu vou deixar minha opinião. É o seguinte, olha, o Marcos Braz e o Spindle não pode dar bobeira nessa negociação, porque, ou o presidente do Zenit tá fazendo o Flamengo de trouxa, não é verdade? Dessa situação que tá acontecendo aí, ele falando que o Claudinho não vai, ou, né, vai acontecer alguma reviravolta, a gente não sabe informar. Vamos ver que pode acontecer. E se isso acontecer, se essa informação do presidente do Zenit for concreta, for realista, então o Flamengo não deve nunca mais negociar com esse time, né? Porque várias vezes o Flamengo já tentou negociar com o Zenit e o Zenit fica andando para trás. Vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo que nós estamos analisando, as informações que chegam são boas. De que Claudinho vai vestir a camisa do Flamengo, já até havia definido o número, que seria o número 97, que é o ano de nascimento dele. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? A gente vai ficar de olho, vamos trazendo as informações pra você. Fica ligado no nosso canal, não se esqueça, deixe o seu like, ative o sino das notificações, e assim que a gente tiver mais informações do Mengão, nós vamos trazendo pra vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.